7h12. 7h12, o ministro Flávio Dino dá 30 dias para que o governo e os estados publiquem regras para a prestação de contas das emendas parlamentares. A decisão de Flávio Dino, divulgada ontem, acontece na esteira da fiscalização feita pela Controladoria Geral da União, que apontou problemas de transferência para 26 organizações não governamentais que receberam recursos de emendas parlamentares. Após uma auditoria da CGU, Dino suspendeu o repasse para 13 entidades do terceiro setor. O relatório do órgão apontou que as instituições não adotam mecanismos adequados de transparência ou então não divulgam informações sobre como aplicaram as verbas que vêm de emendas parlamentares. No despacho, o ministro determinou que o Ministério da Educação, a CGU e a Advocacia Geral da União publiquem em 30 dias normas para garantir a aplicação e a prestação de contas adequadas das emendas parlamentares federais. O prazo para os estados publicarem as regras também deve seguir aí o mesmo parâmetro. A medida abrange as instituições de ensino superior e as fundações de apoio a ela vinculadas. E entre as 13 entidades que tiveram os recursos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal desde o dia 3 de dezembro do ano passado, está o Instituto do Câncer de Londrina. Quer dizer, emenda é dinheiro público, é nosso dinheiro, tem que ter transparência em relação a isso. Parece que virou um oba-oba a história das emendas parlamentares. O deputado que representa aquela região, que consegue, então, cumprir o papel, né, que é apontado e designado de ser aquela pessoa que identifica as principais prioridades da região, é uma reforma no hospital, é uma ambulância que precisa, e consegue isso. Eu tenho dificuldade de entender, Pedro, porque ele não quer fazer uma propaganda a respeito, né? Tem que saber o caminho do dinheiro, para onde é que foi, quem foi que enviou, né? E exatamente se a finalidade acabou sendo cumprida. Olha só, essa questão das emendas, nós temos várias camadas de problemas. A Rafa trouxe uma, que é o problema da falta de transparência. Porque é uma dinheirama que não acaba mais. E nesse caso, até a própria notificação do Flávio Dino, nesse caso, agora, ao Ministério da Educação, mas ele também no final do ano, com aquela confusão toda do rei do lixo, as emendas na área da saúde, ele inclusive liberou parte do pagamento porque o Ministério da Saúde não conseguiu cumprir. Então, nesse caso, Rafa, o problema está sim ali com os nossos parlamentares, mas a turma do Executivo também não construiu uma estrutura previsível. Mas vamos atacar o principal problema de tudo isso. Eu estava olhando os dados do Ministério, do Portal da Transparência, sobre as emendas parlamentares. Em 2021, Rafa, elas estavam girando ali entre 15 bilhões e 800 milhões de reais do que foi pago, 2021. Daí eu fui olhar 2024, do que foi pago também, já com esses bloqueios do Flávio Dino, essa confusão toda, 31 bilhões de reais. É uma dinheirama que não acaba mais. Eu tô falando só do que foi pago, depois tem os restos, vai pagandinho aqui e ali, mas 31 bilhões de reais. Nesse espaço de tempo de 2021 para 2024, esse valor dobrou. A gente tem que começar a entender melhor a utilização do orçamento público. Os deputados, os senadores, eles são fundamentais para entender a particularidade das regiões. Mas a gente não pode imaginar que o orçamento público fique capturado cada vez mais com esse tipo de instrumento. Além do mais, a gente precisa assim que, quando se discute mais transparência, a gente também começa a discutir mais eficiência ali nos ministérios, porque, olha, é muito dinheiro que chega nos municípios, chega nas prefeituras de maneira deturpada. E a gente percebe que tudo isso acaba virando, daí não mais casos de política, Rafa, mas casos de polícia.